Na semana passada nós escutávamos trechos do primeiro e do segundo livros dos Macabeus. E nesta semana nós estamos escutando trechos do livro de Daniel. Cronologicamente, os fatos narrados pelo livro de Daniel aconteceram muito tempo antes do que é narrado nos livros dos Macabeus. Porque Daniel viveu no tempo do exílio da Babilônia. E depois da época do exílio, veio o Império Persa. E depois vieram os gregos, o rei Antíoco, de que fala o livro dos Macabeus. Então nós vemos que vários reinos, vários impérios vão se sucedendo um após o outro, e os judeus são sempre dominados por esses impérios, por esses reinos. Passa um, depois vem o outro, e é justamente sobre isso que fala esta visão que o rei teve e que Daniel interpreta. O rei teve um sonho no qual lhe aparecia uma grande estátua muito alta, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro, pés, parte de ferro, parte de barro. Mas o mais importante é aquilo que o profeta diz a respeito de uma pedra que, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. E de um momento para o outro, toda aquela estátua suntuosa se desfez. O Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído. Antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos. Então esta visão, este sonho que teve o rei Nabucodonosor e que é interpretado por Daniel, fala justamente sobre o reino de Deus que vem para destruir todos esses reinos que fazem oposição ao povo eleito. Que por maiores que sejam esses reinos, por mais poder que tenham, no final das contas, eles acabam sendo aniquilados. Quanto maiores, mais facilmente eles são destruídos. Quanto mais alto, maior o tombo. Então, também nos nossos tempos, nós vemos forças do mundo, nós vemos fundações internacionais, gente que detém o dinheiro, que faz grandes investimentos em uma cultura pagã, em ideologias. É sempre de novo a luta entre Davi e Golias, ou o combate entre a mulher e o dragão de que fala o Apocalipse. Aquele grande dragão que se detém diante daquela mulher, que é um grande sinal. A igreja atravessa a história, o povo de Deus sempre nesse combate com as forças do mal, que sempre nos parecem tão grande, uma luta tão desproporcional, mas no final das contas, Deus destruirá o mal com o sopro de sua boca. E todas essas potências que parecem ser tão grandes são facilmente destruídas pela força de Deus. Embora nós nos sintamos tão pequenos diante de toda essa força do mal que faz tanto estrago no mundo. E no Evangelho Jesus fala
também sobre a destruição. No caso, a destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra. As pessoas estavam elogiando, admirando o templo, que era tão suntuoso, que era tão belo. E Jesus diz: vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mestre, quando acontecerá isso? Cuidado para não serdes enganados. Então Jesus aqui, na verdade, falando sobre a destruição do templo, que de fato aconteceu 40 anos, cerca de 40 anos após a sua morte, ali nos anos 70, a destruição do templo, aqui no discurso escatológico de Jesus, é uma imagem da destruição do mundo. Ou seja, assim como o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra, assim também o mundo será destruído. O mundo material chegará ao fim. E Jesus então aproveita esta profecia a respeito do fim do templo para falar a respeito do fim do mundo, de sua vinda gloriosa, do juízo final e assim por diante. Mas ele alerta os seus discípulos, dizendo que quando nós ouvirmos falar de guerras e revoluções, não devemos ficar apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Então Jesus fala de guerras, revoluções, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, aparecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Nós podemos dizer assim, bom, estas coisas estão acontecendo, um país atacando outro país. Nós temos lá a Rússia, que atacou a Ucrânia, nós temos os palestinos contra Israel, e agora até aqui na América Latina, a Venezuela querendo invadir outro país e assim por diante. Mas a verdade é que essas coisas sempre aconteceram, sempre acontecem. E Jesus então nos manda ficar em estado constante de alerta. Estes são os sinais da transitoriedade deste mundo, de que este mundo é passageiro, da instabilidade deste mundo, como diz o lema dos cartuchos, o mundo gira, faz a sua órbita, mas a cruz permanece de pé. Então, se este mundo é instável e tende à destruição, nós devemos estar em estado permanente de alerta, não nos apegando nunca a este mundo, porque a imagem deste mundo passa, o céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não passarão. Não sabemos o dia, nem a hora, mas o fato é que este mundo vai passar, esta vida vai passar, e Jesus nos manda ficar atentos, não ficarmos admirados com estas coisas, nem com este mundo, nem com estes fenômenos. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Não fiqueis apavorados. Ao contrário, nós devemos viver sobriamente, serenamente e estarmos preparados. Os reinos deste mundo se sucedem, muitos deles se levantam contra a igreja, contra o Deus onipotente, o seu ungido, como diz o Salmo 2, mas no final das contas, Deus prevalecerá. Por isso nós devemos estar do lado de Deus, que lutará por nós, se nós estivermos do seu lado. Então que nós estejamos atentos a estas coisas, vivendo a nossa vida na graça, na presença de Deus, para fazermos parte do seu reino quando Ele vier. Amém.